O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezherbal.com. Agora vocês ficam com a coluna da professora Vivian Almeida. Gambito da Dama. Olá, pessoal, espero que estejam todos bem. Eu acho que desde a primeira vez que eu li o Sapiens, do Harari, eu fiquei absolutamente obstinada com a ideia de tentar entender a tecnologia pautando as nossas relações sociais. Assim, é claro que parece muito óbvio pensar nisso, porque a gente dificilmente vive sem tecnologia. Acho até engraçado, assim, saiu um meme essa semana, né, falando que uma pessoa pagou o cartão inserindo na maquininha como os incas faziam. Eu sou uma dessas 3 pessoas que ainda não tem cartão por aproximação. Mas fecha parênteses. Mas é a ideia da tecnologia, na verdade, mudando o nosso comportamento e a nossa forma de se relacionar. Porque, vejam, quando a gente fala sobre tecnologia, lá no início da construção dos modelos de crescimento econômico, a gente fala de uma forma exógena, a gente dá até esse nome, né, modelos exógenos. E é a ideia da gente tentar usar a tecnologia para melhorar a nossa eficiência produtiva. Então, por exemplo, quando eu fiz monografia, estava no início do advento da internet, eu lembro inclusive vividamente quando lançaram o Google Acadêmico. Mas quando pega pessoas de 50, 60 anos, aí era bem mais raro utilizar computador para busca, então nem se fala. E, obviamente, o Google, Yahoo, KD e todos esses sites fizeram com que essa tarefa que existia pré-internet se tornasse mais produtiva, tá? Isso é usar a tecnologia. Só que se a gente inverte, a gente pode pensar o seguinte, não, olha só, agora existe uma possibilidade de fazer conteúdo para a internet. Então, ontem eu estava ouvindo um podcast que falava sobre ciência, e aí um professor de psicologia falou, eu vou adorar no dia que as pessoas cobrarem na redação do Enem, sem querer polemizar o Enem, faça um post no Instagram, faça um post no Twitter. Veja, isso é, na verdade, pensar à luz da tecnologia e como que a gente se desenvolve a partir daí. Pois bem, essa forma da gente se relacionar e essa forma da gente entender e como que isso vai pautar as nossas relações já tem um sem número de literatura e até aqui nessa coluna eu já fiz uma série de conjecturas sobre essa possibilidade. Mas uma das transformações que eu acho que faz muito sentido e eu acho que de alguma forma é uma mudança talvez positiva, é a ideia de como a gente entendeu e reconheceu, dado o intenso avanço tecnológico, que nós somos humanos. Eu sei, parece super clichê, parece uma coisa meio boba, meio tola, mas aqui, da onde eu falo, que é uma representante do estudo de economia, nós passamos muito tempo, muitas décadas, absolutamente absortos por uma ideia de modelagem quantitativa. E quando a gente pensa sobre uma ideia de modelagem quantitativa, traduzir ideias em variáveis, de alguma forma, engessa o raciocínio. E como a gente já sabia disso, a gente ficava muito focado nas variáveis e muitas vezes esquecemos que nós somos uma ciência social e uma ciência social aplicada. E quando a gente se dá conta de que ficou muito distante, assim, a gente não tem capacidade de competir com uma inteligência artificial, de processar dados com a inteligência artificial, de analisar esses dados, a gente começa a sentar na antessala e ver os efeitos disso. E um dos efeitos disso é que talvez agora a gente entenda que o nosso papel é oferecer essa leitura humana, essa leitura social para essa tecnologia que é um dado. Então é aquela ideia, assim, olha, vamos tentar não nos alienar porque a máquina aprende, né? O machine learning. Então a gente precisa retomar esse espaço. E com isso saíram algumas, assim, é sempre muito interessante, né, olhar o inconsciente coletivo, de todo mundo pensando a mesma coisa, gerando conteúdo e produção sobre isso. Saiu uma reportagem sobre a ideia de
do Vale do Silício está contratando muito mais cientistas sociais agora, e não só engenheiros, porque é importante para alimentar a inteligência artificial. Entender como que a gente se relaciona, como que a gente se estrutura, quais são os impactos das nossas relações sociais, qual é a abordagem que a gente utiliza, os pactos, os contratos sociais e nesse sentido, como que a filosofia ajuda a gente. E um outro aspecto que é muito importante, assim, de verdade, é como que a gente adapta isso para talvez o ambiente que hoje, aparentemente, para o grande público, seja o mais afastado dessa preocupação social, que é o mercado financeiro. Veja, eu não estou dizendo que as pessoas que estão no mercado financeiro, que trabalham, não tenham preocupação social. Estou dizendo que, para a percepção social, isso é muito latente. É a ideia de que na estruturação de uma carteira de ativos, na estruturação de uma decisão de investimento num determinado país, essa ideia das ciências sociais, da filosofia e, em grande medida, até da ética, ela é meio que colocada de lado, porque, ao fim e ao cabo, você está ali analisando retorno, risco, qual é o melhor investimento que você deve fazer, quais são as variáveis que, de alguma forma, vão te ajudar a olhar, né, para qual investimento você vai fazer. Mas, pós-crise de 2008, tem uma anedota interessante do Alan Greenspan solicitando um manual de antropologia, a gente começou a perceber que talvez a ideia de pensar em ética, a ideia de pensar em entender a sociedade como na verdade, a grande interessada no dinamismo econômico, né, na circulação econômica, faz com que essa sociedade tenha que ser considerada. E quando eu falo essa sociedade tem que ser considerada, é que os gestores tomadores de decisão incorporem essa ideia de que também estão, de alguma forma, prestando serviço para a sociedade, mesmo que estejam pensando em lucro. De novo, é claro que eu não estou dizendo aqui que eu não estou falando de uma política pública, mas eu estou falando que a própria construção e constituição de ativos financeiros, percepção de risco, são feitos por e para pessoas, e que, portanto, talvez seja interessante a gente conectar. Tem um problema nas finanças corporativas que se chama o problema de agência, que é a ideia de quando o gestor de curto prazo ele toma uma decisão em que essa decisão ela é contrária ao portador dessa decisão, de quem é de direito, ou, por exemplo, a empresa, mais a empresa, né, e os objetivos de longo prazo dessa empresa. No âmbito pessoal seria, sei lá, você contrata um banco, um agente de investimento, e aí você diz que você tem um perfil conservador, e aí essa pessoa pega o seu dinheiro e investe numa opção com risco enorme, porque para ele aquilo vai dar uma taxa de administração maior. Veja, é um objetivo dissonante entre o detentor do dinheiro e quem opera esse dinheiro. Então, quando a gente olha esse exemplo individual e transfere isso para uma lógica ampliada, para uma lógica social, de alguma forma, para que não haja esse risco, não haja esse problema, né, o que a gente chama ou de problema de agência ou problema de agente principal, quando a gente está falando de esfera pública, o que é possível colocar dentro das equações? Aí tem umas conjecturas interessantes, que, por exemplo, um estudo que saiu sobre a culpa dos banqueiros pode levá-los a ter comportamentos mais éticos, ou seja, pessoas que têm predisposição a ter culpa, ter talvez assim, até uma capacidade maior de entender os riscos morais, né? Risco no sentido da moral, são pessoas que vão trabalhar melhor e vão, de alguma forma, ter menos chance de serem corruptos, na falta de uma expressão melhor. E aí, pensando nessa característica individual, algumas autoridades monetárias, inclusive, né, assim, o Fed manifestou essa preocupação recentemente, e o banco inglês,
que inclusive é sempre muito na vanguarda das mudanças do perfil das autoridades regulatórias, assim, não é a primeira vez que eles estão nessa vanguarda, criaram um conselho de cultura, que é justamente para entender dentro da cultura das instituições e das agências, na verdade, não é para entender, é para colocar essa preocupação como algo a se considerar na hora de você ou contratar uma pessoa ou regular mesmo, sendo uma autoridade regulatória, né? Regular instituições que tenham manifestas essas preocupações éticas. Então, assim, eu acho muito interessante que todas essas percepções que a gente vai tendo quando aparece, né? Eu comecei a coluna falando do Harari, que botam uma luz em toda essa confusão que estava na nossa cabeça, de pensar, caramba, mas o que está acontecendo? Assim, poxa, olha o que houve com 2008 e quem está pagando é a população. Aí tem sempre aquele filme que eu falo do Brad Pitt, que eu sempre esqueço, não sei se Quebrando a Banca é outro filme. Eu sempre esqueço o nome do filme, mas é aquele que fala da crise de 2008 e que tem aquela cena super interessante, né, do Steve Carell falando, olha, mais uma vez é a população que vai pagar. E por mais que elaborar esse raciocínio não seja uma coisa óbvia ou natural para todo mundo, os sentimentos que decorrem dessa percepção têm consequências muito palpáveis. Então, a gente está num país de uma eleição muito baseada no, talvez, ódio seja uma palavra forte, mas num ressentimento. Os Estados Unidos passou por essa fase. Então, de alguma forma, as pessoas reconhecem que observar características que as afastem do processo decisório, do processo de crescimento, do processo de desenvolvimento, gera esse sentimento que se transforma em consequências reais. E talvez muito tardiamente, os grandes tomadores de decisão tenham entendido, ao fim e ao cabo, que somos humanos. E que se somos humanos, precisamos, portanto, pautar as nossas decisões nessas preocupações. Preocupações que de inéditas não tem nada, né? Aqui no Ocidente, pelo menos, desde Sócrates, que a gente está tentando entender que raio de conceito de justiça é esse que, apesar da gente não conseguir delimitar, a gente sente constantemente, principalmente quando somos injustiçados. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham um ótimo final de semana e até semana que vem.